Convido você a abrir a palavra do Senhor nosso Deus, lá em Deuteronômio 8, versículo 3. Como de sempre, de comum, faço o anúncio do nosso tema da mensagem: viver da palavra. Viver da palavra. E o texto de Deuteronômio 8:3 diz assim: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Pegando a parte final do texto, a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Pai, mais uma vez nós clamamos ao Senhor que fale conosco, que nos auxilie, que nos dê entendimento da Tua palavra, para a glória do Senhor, ó Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Amém. Do que valeria termos muita riqueza, muitos recursos, se nós não vivêssemos para desfrutar dos recursos dessa terra? O que importa morrer, mas morrer com 1.000 hectares de terra e de propriedades? Bom, algumas vezes os herdeiros brigar por causa dessas terras e propriedades e valores substanciais que foram conquistados em algumas vidas, algumas vezes. É interessante que nós e o mundo dá um valor extremado às coisas financeiras. Não é comum você ser avaliado pelo carro que você chega em um estabelecimento, pela bolsa que o executivo carrega, qual bolsa que é, de que marca é, qual o terno, a roupa que você veste, de que grife é, de que marca é, qual o tênis ou o sapato que você calça, porque você é avaliado por essas coisas externas e pequenas. Mas o que o Senhor está sempre tratando no coração do homem, sempre tratando esse dilema, porque queremos viver sim com pão e com as coisas materiais, mas o que ele fala para nós é que não só de pão viverá o homem. Mateus 16, versículo 26, pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele está trabalhando o valor daquilo que tem valor de fato, e não apenas aquilo que aparenta ter valor, aparenta ser algo substancial, aparenta ser algo que vai ter motivo, causa e razão das nossas vidas. Que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não tem valor nenhum ou objeto nenhum que pague o valor da nossa alma, o valor daquilo que é imortal, valor daquilo que é eterno, valor daquilo que trabalha das coisas eternas e eternais. Devemos cuidar da vida, não por causa do medo da morte, mas por causa do dom da vida que recebemos do Criador, do Senhor nosso Deus, porque a vida é um dom de Deus para nós, homens, que vivem nessa terra de mortais, vivem nessa terra de pessoas que são levados a viver e muitas vezes até a morrer, e passar por momentos de dores, de lutos e prantos. Meus amados irmãos, devemos sim viver essa vida enquanto estamos aqui, servindo ao Senhor com dedicação, empenho e fazendo o melhor dessa terra, não por causa dessa terra, mas em obediência a Deus, servindo a Ele em todo o tempo, em todo instante.
Alguns dizem que curtem a vida, mas o curtir a vida é fazer coisas erradas, é demandas que não vêm do Senhor, mas vêm do coração do homem. Mas de fato, aqueles que curtem a vida, aqueles que obedecem ao Senhor, que entendem que a comida e a bebida não são o motivo, a causa e a razão da nossa vida, mas sim a obediência ao Senhor é o motivo e a causa e a razão para aqueles que estão nele, em Deus. Irmãos, no passado, nós podemos ver que muitos irmãos, homens e mulheres foram mortos, queimados, foram apedrejados, foram fritados vivos em tachos, foram crucificados e algumas vezes crucificados de cabeça para baixo, e nós chamamos esses homens de mártires, porque eles resolveram deixar e abandonar a vida terrena por causa do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Homens que pagaram o preço com a sua vida, por não abandonar ou não negar o seu Deus. Mas então esses homens não viveram e não amaram a Deus no dom da sua vida? Não, sim, eles amaram mais a Deus do que a vida. Amaram mais a Deus do que os prazeres dessa terra, do que o viver nessa terra. E Jesus está trabalhando justamente essa questão em nossos corações. O quanto amamos essa vida e as coisas dessa vida. É mais do que o nosso Deus? É mais do que os prazeres dessa terra? Não devemos substituir essa terra e os prazeres dessa terra pelas coisas dessa terra no lugar do nosso Deus. O cristão verdadeiro, ele cede a sua vida, ele doa a sua vida, ele entrega a sua vida ao Senhor, porque é resgatado por Ele, para viver em obediência a Deus. Olha o exemplo que Jesus dá na tentação. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, diz o texto, teve fome. A humanidade de Jesus ressalta nesse momento. A humanidade de Jesus está aflorada, 40 dias e 40 noites, teve fome. E aí o que acontece? Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se tu és filho de Deus, manda-te que essas pedras se transformem em pão. O desafiar a autoridade divina é colocada a xeque pelo aquilo que é de material, é o de comer. E podemos até dizer, comer pão a gente não nega a ninguém. Se tendo pão e alguém pede pão, o que passa em nosso coração? Dá-lhe pão. Porque ele está pedindo não para beber, não para se embriagar, não para se drogar, não para se destruir, está pedindo para manter a vida. E é justamente essa questão que Satanás vai tentar o Senhor Jesus Cristo, com o dom da vida, com aquilo que traz alimento. Na fragilidade do Senhor, naquele momento, teve fome. Mas olha só que interessante, quando é abordado o que Jesus diz. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que o quê? Procede da boca de Deus. Ele está dizendo agora que a vida do homem não está limitada a pão, não está limitado às coisas terrenas, mas está limitado ao quê? Aquilo que procede da boca de Deus. A palavra de Deus como alimento e como sustento. A palavra de Deus não apenas para a alma, para a minha espiritualidade, para a minha religiosidade, mas a palavra de Deus tida como alimento. Não só de pão viverá o homem, mas ele fala mais de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus, e eu quero abordar um pouquinho sobre isso, o mundo surgiu através da palavra de Deus.
Deus criou o universo através da sua palavra. A palavra não passa e não acaba. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. A palavra não passa. Deus sustentou o seu povo no deserto, não com pão, mas com o maná no deserto, que caía do céu. E quem quiser ouvir um pouquinho mais sobre isso, vai lá no nosso canal e acessa a mensagem do domingo passado, falamos sobre o maná. E você poderá observar essa mensagem lá também. Mas não com pão, porque pão representa as coisas humanas, mas Deus sustentou aquele povo, não só espiritualmente no deserto, mas fisicamente no deserto, alimentando aquele povo com o maná do céu. A palavra lançada revela o querer de Deus para as nossas vidas. A palavra que veio do céu, a palavra de Deus, representa a vontade de Deus em ação e em movimento ao cuidado dos seus filhos. Quer ver outro exemplo sobre isso? Sadraque, Mesaque e Abdenego. Foram libertos das fornalhas, ou das chamas e do calor da fornalha de Nabucodonosor, por confiar na palavra de Deus. Por confiar na palavra de Deus. O livramento físico. E aí pode apenas nós espiritualizarmos. Não, mas era uma fornalha espiritual que queimava. Não, os soldados morreram ao jogar eles lá dentro, com o calor da fornalha. Mas Deus livrou os seus filhos. Por quê? Por causa da palavra. Viver da palavra. Em primeiro lugar, a palavra do Senhor. Não é qualquer palavra, mas é a palavra do Senhor. Nós podemos pensar no que significa essa expressão. Viver da palavra, ou a palavra de Deus. Como que é isso? Como os filhos de Deus devemos entender os comandos que Ele nos dá através da sua palavra. Entender as ordenâncias e os comandos que vêm de Deus para nós. Como filho de Deus, devemos compreender esse aspecto. Eu não sei se você é pai ou mãe, mas o filho você é e você nasceu pequenininho. Quero falar para você que quando você nasceu, ou quando o teu filho nasceu, ele não entendia nenhuma só palavra. Ele não entendia, ele não compreendia nenhuma só palavra. Flor. Ele não sabia que a palavra flor, distinguir esse som e referenciar o som, ele não entendia. Ah, mas então por que quando eu peguei o meu filho no colo e cantei aquela musiquinha, o coração do menino e da menina, ele sorriu para mim? Ele sorriu para você porque ele ouviu o timbre da tua voz e disse: esse daí eu acho que é o papaizão, queridão, fortãozão, bonitão, que está cantando para mim. Não, sim, é isso. Mas ele não entendeu que o coração do menininho e da menininha que serve o Senhor Jesus é diferente. Não porque as palavras não eram distinguidas, entendidas, mas sim a tonalidade das palavras eram entendidas. Mas como filhos que crescem e vão se desenvolvendo e vão entendendo as palavras, compreendendo as palavras, o que é flor, o que é púlpito, o que é Deus, quem é papai, quem é mamãe, o sim e o não, vão se desenvolvendo a ponto até de desenvolver dissertações, pensamentos e inovações pelo mundo afora. Sim, mas pelo processo de desenvolvimento. Quando nascemos espiritualmente, vamos tentando distinguir as palavras do Senhor, vamos digerindo as palavras do Senhor. E quer ver só como isso acontece? Quando você teve um encontro, quando Deus teve um encontro com você, no começo você entendia menos a palavra de Deus do que agora. No processo de caminhada da vida cristã, nós vamos compreendendo e entendendo não apenas os jargões do dito evangélico,
mas vamos compreendendo a palavra de Deus, que dá alimento e força para as nossas vidas. A palavra de Deus foi a forma que Ele criou o universo. Em Gênesis vamos ver isso. A palavra lançada, haja luz e houve luz. 1:3. Ajunta-se as águas debaixo dos céus num lugar. Gênesis 1:3 também. Olha só. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles sinais para estações, para dias e anos. O versículo 14. Meus amados, a palavra haja é lançada. Versículo 15. E sejam para luzeiros do firmamento dos céus para iluminar a terra, e assim se fez. A palavra lançada foi a criação. Para as coisas acontecerem no céu e na terra, basta somente a palavra de Deus, basta somente Deus querer, basta somente Deus querer para que qualquer coisa aconteça. E a palavra de Deus, podemos assim dizer que significa a vontade de Deus em movimento, o seu poder posto em ação, e a expressão da verdade divina, a expressão da sua verdade. Não é de uma verdade, mas a verdade absoluta que cremos que vem do nosso Deus. O homem promete muitas coisas e lançam muitas palavras. Algumas vezes você fala assim, mas quem falou isso aí? Aí a pessoa falou, foi fulano de tal. Aí você fala, esquece. Porque fulano de tal fala demais. Fulano de tal fala demais, não se pode confiar nessa palavra desse fulano, dessa pessoa. Os homens podem prometer, e conforme prometem e não cumprem o que prometeu, o que acontece? Caem no descrédito. Contudo, as promessas divinas, contudo a palavra do Senhor não passa e não acaba. A palavra do homem pode ser mentirosa, podem ser falsas suas promessas, mas o homem, Deus, o Jesus Cristo, o verdadeiro Senhor da vida, o Criador do céu e da terra e tudo que existe, aquele que criou o universo pela sua palavra, não erra, não falha, não mente, não passa. Jesus Cristo é chamado a palavra de Deus. Veja João 1:14. João 1:14. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como o unigênito do Pai. Do princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Jesus Cristo é a palavra que habitou em nosso meio, que veio de Deus. Jesus Cristo é Deus falando. Jesus Cristo é Deus falando. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Eu não falo por mim, mas falo pelo Senhor. O Senhor fala por mim, ou através de mim. É essa a ideia que está posta aqui. Jesus Cristo é a palavra lançada, é Deus falando. Jesus Cristo é essa palavra. Viver da palavra, em segundo lugar, eu quero falar de algo prático. Como vivemos da palavra? Como vivemos da palavra? Como que podemos viver dessa palavra? Pastor, então eu vou ser pastor agora e vou viver da palavra, porque o pastor vive da palavra, né? Pregando da palavra, vive da palavra. Não é somente isso. E ele fala o texto base, o final novamente, a entender que não só de pão viverá o homem, mas de todo o que procede da boca de Deus viverá o homem. Não basta simplesmente ouvir
a palavra. Não basta simplesmente estudar a palavra. Não vou estudar a palavra e vou ouvir a palavra, eu gosto de ouvir mensagem, eu gosto de ouvir louvores, eu gosto de tal coisa, eu gosto de ouvir o texto bíblico. Ok, tudo isso é muito bom. Ninguém fala que ler a Bíblia é ruim ou estudar a Bíblia é ruim. Não, não é isso. Mas a palavra de Deus é para ser vivida. É para ser vivida em você. A palavra de Deus é para ser praticada. A palavra de Deus é para ser alimento para os seus filhos, para os filhos de Deus. Ou seja, alimenta-se da palavra. Estude a palavra, leia a palavra, ouça a palavra, mas se alimente dessa palavra. Alimente a sua alma dessa palavra. Da mesma forma que o ser humano se alimenta das frutas, legumes, verduras e proteínas para alimentar o seu físico, devemos alimentar o nosso espírito da palavra, através da palavra. A palavra de Deus não é um entretenimento, não é para descontrair, não é para relaxar, mas é para ser alimento para a nossa vida. Assim como o pão é colocado na mesa para o alimento da família, assim a palavra de Deus serve para alimento espiritual aos filhos de Deus. Aos filhos de Deus. Não é apenas para colocar lá o pãozinho e soltar aquele cheirinho do pão fresco, né? Pão quentinho. E pão quentinho tem cheiro, né, diferente. Aquela fornada saindo do pão, do forno. E eu lembro quando eu era jovem, né? A mãe fazia os pães caseiros. Ah, que delícia, gente. Aquilo estava assando no ponto, assim, exalava aquele cheiro delicioso. Aí eu já ficava pensando, vou ficar pronto, vou pegar a manteiga, vou cortar uma fatia bem generosa e passar naquele pão quentinho, aquela manteiga derrete. Ah, rapaz, se você não jantou, olha, é uma boa pedida, é uma boa pedida. Um pão quente com manteiga é uma delícia. O cheiro exala. A palavra de Deus não é para ser apenas cheirada. Que palavras que tem cheiro maravilhoso, que palavra bonita, olha que palavra bonita, que palavra agradável, que palavra olha, é bom de ver isso. Não, a palavra de Deus é para ser alimento para nossas vidas. Eu posso cheirar o quanto for, eu posso deslumbrar-se da palavra o quanto for, se eu não me alimentar dela, não está servindo para o meu organismo. Assim como um pão que cheira, que é bonito, que é vistoso, se você não se alimentar dele, meu irmão, você não vai parar de pé, uma hora você vai cair. Sim, comemos com os olhos, sim, o olfato é algo maravilhoso para a nossa vida, nos instiga a nos alimentar, mas a palavra deve ser muito mais do que cheirada e admirada, deve ser alimento para nossas almas. O pão foi feito para alimentar as pessoas. Assim a palavra de Deus é feita para alimentar os homens. A palavra de Deus sim é alimento para a vida. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. A minha carne é verdadeira comida. E Jesus está falando justamente esse aspecto do que é verdadeiro, do que é justo, do que alimenta de fato. Ele é o alimento, é verdadeira comida e verdadeira bebida. Jesus Cristo é a mesma semente, ou essa semente viva e incorruptível que é plantada nos corações dos filhos de Deus, para que possa viver não só de pão, mas da palavra que sai da boca de Deus. Ele é o nosso alimento que cresce em nossas vidas e nos fortalece. E ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra, a palavra de Deus é o quê? A verdade. Nós vivemos num mundo de fake news e mentiras. Vivemos num mundo onde não dá para acreditar mais em ninguém. Porque a gente escuta um público, parece que faz muito sentido.
A gente vai escuta outro público, parece que faz muito sentido, fazia. Agora quem está com a verdade? Quem está com a verdade? Deus é a verdade. Essa é a grande verdade. É a palavra que encontramos, a palavra de Deus que encontramos, e na palavra que encontramos todo o proceder da vida cristã. É na palavra. Precisamos amar a palavra e caminhar na palavra, porque vem dele todo o proceder para a vida. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Esse texto é algo maravilhoso. Ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Talvez você tenha ouvido falar desse texto em momento de conversão. Olha, Jesus está batendo na porta e quer entrar na tua vida, para entrar na sua casa, na sua família, e te salvar, te resgatar do pecado. Tá, mas esse texto, quando é usado para conversão, está errado, não está correto. Porque ele escreve para uma igreja. A igreja já é de Cristo. A igreja já é de Cristo. Então, qual que é o parecer aqui? O parecer aqui é que ele está batendo na porta para entrar, para ter intimidade com os seus filhos. Intimidade para com os seus filhos, está batendo na porta para entrar no lugar mais íntimo, que é a cozinha, é o lugar da refeição, é o lugar da intimidade. E ele vai trazer justamente esse parecer da intimidade com o quê? Cear com ele e ele com você. Jesus está batendo para ter uma intimidade maior. E a ceia aqui é posta com essa intimidade. Cear com Cristo é uma boa forma de acabar com uma vida morna, uma vida fraca, uma vida de espiritualidade pequena, rasa. Alimentar-se com Cristo, alimentar-se da palavra e alimentar-se de Cristo é a forma correta de quebrar a geladeira do nosso coração. Alimenta-se da palavra todos os dias, é algo que devemos ter e realizar. Quanto ao mais, sede fortalecidos no quê? Não no arroz e feijão, não na feijoada, não na comida terrena, mas sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. É a ação divina vindo ao nosso encontro e mostrando aonde devemos nos pautar, aonde devemos nos alimentar e causar esse impacto de vida e graça. Quero concluir a mensagem dessa noite. Nosso tema, viver da palavra, nosso texto base, Deuteronômio 8:3. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de todo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Olha algo que nós vemos no texto, no versículo central. Ele fala que ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná que não conhecias, nem eles e nem os pais deles. Para quê? Para servir de pedagogia divina, para servir de uma forma a ensinar eles que não era pão, não eram as coisas terrenas, mas era o Senhor que ia sustentar cada um deles. E ele mostrou que ele fala aqui que a humilhação foi parte dessa pedagogia e até ter fome foi parte dessa pedagogia. A humilhação e a fome, as dificuldades da vida foi parte da pedagogia de Deus para ensinar que é Deus que sustenta todas as coisas. Meus amados, de toda palavra que procede de Deus, é o alimento para o homem, para a mulher de Deus. Eu e você devemos nos alimentar dessa palavra, mas de toda a palavra. Ouça a palavra de Deus, mas não como alguém que entra num ouvido e sai pelo outro.
Diz que uma certa vez um pregador estava pregando a palavra do Senhor e uma criança lá no fundo da igreja com a mão no ouvido, tampando o ouvido, e ali o pregador pregando e falando, e o pregador ficou incomodado com aquela criança que estava na mão com o ouvido, e quando chegou à porta, o pregador, aquela criança estava passando, aquele pregador chamou a criança e falou assim: ó menino, o que foi aí que você estava com a mão no ouvido, você não queria ouvir a palavra de Deus? Aquela criança falou assim: não, pastor, de forma nenhuma. Eu estava com a mão no ouvido, porque minha mãe fala que quando ela fala, entra num ouvido e sai pelo outro. Então eu estava com a mão no ouvido para que não viesse sair, viesse só entrar e não viesse sair da minha cabeça a palavra do Senhor. Devemos ouvir, compreender e deixar que essa palavra alcance não apenas a nossa mente, mas o nosso coração, causando um efeito de transformação, não só por entendermos, mas por vivermos a palavra do Senhor, por vivermos essa palavra. Ouça a palavra de Deus. Devemos ouvir, e depois de ouvir, obedecer a palavra do Senhor, que nos guia a todo instante e a todo momento. Não deixe de ouvir a palavra, não deixe de amar a palavra, não deixe de seguir a palavra do Senhor a cada tempo e a cada momento. É Ele que nos alimenta, é Ele que nos fortalece e sustenta as nossas vidas. E que seja desde os pequeninhos, desde os pequenos, vivendo a palavra, amando a palavra, e caminhando na palavra para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que você seja desafiado, meu irmão, a se alimentar, não como criança recém-nascida, que vivendo como bebezinho espiritual, mas você venha crescer, sim, crescer na palavra, amando a palavra e caminhando por ela, não aceitando nada a não ser a palavra do Senhor nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que nós venhamos amar a palavra do Senhor sempre para a glória dele mesmo, porque na palavra do Senhor há vida, há sustento e há cuidado divino sempre para a glória dele mesmo.